Senhor, que a minha história tem que ser assim, tão sofrida, tão doída? Por que eu tenho que trabalhar muito para que as coisas deem certo? Por que... E aí a pessoa vai, se conserta com o Senhor, se alinha de novo, e daqui a um pouco vem outra situação, outra adversidade. Mas com tudo isso, o Senhor quer que nós venhamos a entender o que Ele está falando. E quando chega a tribulação, hoje eu estava no meu trabalho lá, trabalhando e cortando alumínio, e eu e meu colega, ele também é cristão, o louvor lá, mas ali pelas umas 2:30 da tarde, uma sensação, uma palpitação do coração acelerado, começou a acelerar, e minha cabeça estava no Senhor, mas o coração começou a acelerar, parecia uma ansiedade. Eu parei, não falei nada para o meu colega. Vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Comecei a falar com o Espírito Santo, comecei ali em pensamento a falar: o que vai acontecer? Mas o que é isso? Por que isso? Por que eu estou me tremendo? Por que a minha... Sabe quando tu está com ansiedade assim, que vai acontecer alguma coisa? Eu nem me lembrava. Eu estava envolvido no trabalho, eu estava envolvido ali com o louvor, eu não me lembrava que eu ia ministrar. Eu disse: o que vai acontecer hoje? Eu vou ministrar. O peso espiritual já começou lá de tarde, e aí eu vi que era um peso espiritual, era algo do inimigo, porque não era bom o que eu estava sentindo, era um peso espiritual que Deus de tarde eu já comecei a sentir. Só que se a gente não busca no Senhor o discernimento, a gente acaba não entendendo o que está acontecendo. Aí eu nem me lembrava que eu ia ministrar, eu estava ali envolvido naquela parte do trabalho, eu nem me lembrava que eu ia ministrar. Eu disse: meu Deus, eu vou ministrar, e esse é o peso, a opressão. E aí eu já comecei a repreender em nome de Jesus, orar, buscar pelo culto, para que aquilo se fosse. E aquilo se dissipou. Mas então a gente precisa entender, quando acontece algo com a gente, ou quando vem algo da parte de Deus, ou até mesmo da parte do inimigo, para a gente entender e saber o que fazer. Amém? E eu separei uma palavra que está em Gênesis 26. Quem puder abrir a palavra do Senhor. Murilo, Murilo não gostava da minha outra Bíblia, que aquela lá ele não conseguia se achar. Aí eu comprei uma Bíblia agora para ele se achar, ele estava se achando. Só que agora eu baixei uma Bíblia no celular, que ele tentou ver qual que era. Eu nunca tinha pegado um aplicativo tão legal, que tu marca o versículo, tu joga lá nos versículos marcados, e aí tu clica ali, tu sai lá na palavra onde tu estava lendo. É genial esse aplicativo. Eu disse: agora, Murilo, acha aí outro aí que eu vou ler por essa Bíblia aqui. Eu consigo abrir as letras da Bíblia, ela fica bem grande, e aí eu consigo ler melhor, porque eu sou meio... Devo ter problema um pouco de visão, porque nas outras eu me embaralho. Gênesis 26, 14. Gênesis versículo 26, versículo 14. Que diz assim: possuía ovelhas e bois, grandes número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-o de terra. Disse Abimeleque a Isaque: apartai-vos de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus
os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que lhe já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali, cavou ainda um outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reboque, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque, abriram ali um poço. Aleluia. Aqui Isaque tinha feito uma aliança com Abimeleque. Só que o tempo foi passando e Isaque começou a prosperar. As suas ovelhas aumentaram, o seu gado aumentou, os seus servos aumentaram, e Abimeleque ficou com inveja. A palavra diz que Abimeleque ficou com inveja e mandou ele ir embora. Apartai-vos de nós, porque já é muito mais numerosos do que nós. Eu vou ler, eu estou trazendo essa história de Isaque para refletir sobre os poços entulhados e o que eles representam. O que eles representam para nós. Porque, como eu falei no início, não é fácil. Por que tal maldade fechar um poço de água? Para que, se a gente fica, às vezes a gente fica falando, para que ele fez isso, né? Por que a fulana fez isso? Meu Deus do céu, era só ter pegado. Às vezes é pão jogado fora, né? Tem gente que joga pão fora, a gente diz, para que fazer isso? A gente acha um absurdo, né? Porque está se estragando um alimento. E eles fecharam os poços que pai de Isaque, Abraão, fez e entulhou. Mas quando o rei Abimeleque mandou ele sair dali, ele abriu novamente. E ele, perto de Gerar, uma cidade, abriu um poço. Só que também lá, os pastores de Gerar, quando viu os servos de Isaque abrindo o poço, disse: ei, essa água aí é nossa, mas foi eu que cavei. Não, mas não interessa, vocês estão fazendo aqui, esse lado aqui é nosso, então é nossa. E aí eles contenderam, e depois abriram outro poço. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui agora, que era exatamente o que eu estava falando no início. E a reação que Isaque teve quando tudo isso aconteceu, a reação dele em cada momento, em cada desafio que aconteceu com ele, a reação que ele teve. Pois no momento que fecham, isso quer dizer o quê? Estão entulhando, porque a água é vida. Eles estavam matando a prosperidade de Isaque. A inveja, nesse caso aqui, e em todo caso, né, na verdade a inveja, eu não tenho,
é bom que tu não tenha. A inveja é isso, ela não se satisfaz. Se eu não tenho, eu vou querer que você não tenha. Se eu tenho algo, eu quero que você não tenha. Isso é inveja. Então eles fecharam porque não queriam que Isaac prosperasse mais. E com tudo isso, a forma que Isaac procedeu em cada situação, o que ele fez em cada situação, que os poços se entulharam, ali sonhos entulhados, né? Porque foi difícil, foi demorado, foi sacrificoso abrir o buraco para que alimentasse a aldeia com água, para que matasse a sede, para que lavassem as coisas. Então, entulhando, eles estavam entulhando o que? Os sonhos, envergonhando, fazendo ter mais trabalho. Por isso que eu disse que parece que para algumas pessoas, e eu já ouvi algumas pessoas falar para mim, para mim é muito mais difícil, sabe, para mim estar nessa situação, para mim fazer é muito mais difícil, parece que para os outros é mais fácil, parece que para os outros corre mais fácil, é tudo mais tranquilo. Mas por que na minha vida, na sua vida, você que está nos assistindo aí em casa também, seja bem-vindo, seja bem-vindo, mas como nós podemos fazer para continuar andando, ou não parar e ter uma briga e aquilo gerar uma guerra por causa do poço? Os poços geraram guerras. Eu li todos esses versículos. Vocês ouviram em guerra? Gerou guerra? Não gerou. Gerou batalhas? Não gerou. Não gerou guerras e não gerou batalhas. O que nós aprendemos com isso? O que nós estamos aprendendo é que em cada situação que o Senhor nos coloca, como nos posicionamos? Com a velha natureza, onde nós resolvemos. Porque se fosse no tempo antigo, eu e o pastor Décona e o Taider ali, de verdade, nós resolvíamos esse negócio do poço, era no TABF. Uns 2, 3 tiros já resolvia. Mas, e segundo a palavra, como resolvemos as coisas quando chega até nós? Como podemos resolver para nós nos libertar daquele velho homem, para libertar daquela velha mulher? Como libertar? Mas nós vemos que quem era o pai de Isaac? Abraão, um homem temente a Deus, que seguiu o propósito do Senhor, cumpriu o propósito do Senhor e ensinou o seu filho. Quer dizer que se nós fizermos tudo certo, não vai acontecer nada para os nossos filhos? O que a palavra falou? A adversidade veio. E quando ela chega, até nós, aí é que nós, como vamos proceder? Porque Isaac teve uma casa abençoada. E eu também trouxe uma outra palavra, que é Davi. Davi, quando pecou com Betseba, chamou o seu soldado, matou o soldado, mas o Senhor veio ter com ele. E depois que o Senhor veio ter com ele, ele disse que ou você cai na minha mão,
ou na mão dos homens. Davi se prostrou e disse: eu quero cair na sua mão, que o Senhor tem misericórdia, os homens vão me estraçalhar. Mas, por causa do pecado de Davi, a família dele se dissipou. Um irmão estrupou a irmã, Amon estrupou Tamar. Depois, o seu irmão, quando descobriu Absalão, por várias tentativas, tentou matar Amon e conseguiu, matou. Depois, Absalão também morreu, ficou preso num galho e morreu. Depois veio o seu irmão e deu a cartada final. A destruição veio. Por que eu estou falando esses dois textos, Isaque e Davi? Porque um é filho de Abraão, que fez tudo certo, que fez tudo correto, mas também chegou a adversidade para Isaque. Agora já Davi, por ter feito isso, o pecado encobriu a sua família e a destruição veio sobre a sua família. Porque nesse tempo, o que nós temos mais precioso depois da salvação, depois do Espírito Santo, o que é? O que nós temos de mais precioso, irmãos? O que nós temos de mais precioso depois da salvação? É a nossa família. E às vezes por escolhas erradas, nós destruímos a nossa família. Colocamos a família em curso que talvez não precisaria. Talvez não precisaria ter passado, talvez não precisaria ter alcançado esse pecado, maldição, por causa de um pecado, por causa que a velha natureza de Davi gritou de novo. Não quer dizer que ele não tenha perdão, não quer dizer que ele não é salvo, depois ele foi salvo, não quer dizer, mas quer dizer que a situação levou um desastre na sua família. A situação que ele se encontrou levou um desastre na sua família. Imagina a própria irmã ser violentada por um irmão. E aí, talvez na cabeça dessa menina, tu imagina ela pensando: o que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? Porque naquele tempo se casava puro, virgem. Ele desgraçou a vida, porque ninguém ia mais ficar com ela. Ninguém ia mais ficar. Destruiu a vida. Depois aí, ele mesmo morreu. Uma família toda arrebentada. Por causa de um erro. Por causa que numa situação se formou uma situação aonde era para Davi ter feito o que era certo segundo a palavra, não. Ele se rendeu ao prazer do pecado. Por isso que aparecem várias situações na nossa vida. E talvez algumas coisas aconteceram comigo e com você que nós não merecíamos. Talvez nós não merecíamos, mas nós nascemos de famílias, a minha família não era cristã, nós não seguíamos a Cristo. A minha mãe ia de vez em quando, mas o meu pai é alcoólatra. Então nós não viemos de uma família que preservou, que cuidou, que ensinou também, fazem escolhas boas. Não, meu pai dizia: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então não teve essa preservação nossa. E talvez hoje algumas pessoas, alguns de nós,
passemos e sofremos por algumas coisas que aconteceram nas nossas vidas. Um cuidado de pai, um cuidado que a mãe era para ter cuidado de nós, um pai. E por causa disso, o nosso caminho encontrou pessoas más, encontrou pessoas que, tiram a nossa inocência com companhias, palavras erradas, aonde era para nós estar sendo ensinado sobre o que é correto, sobre o que é ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. A gente aprendia do nosso pai e da nossa mãe que era tudo certo, falar palavrão. Sabe que traumas, os nossos traumas, os que vêm de infância, que a gente não entende, e eu tenho alguns que eu vivi, e eu sempre achava que era a cidade de Gravataí que não gostava da nossa família, por nós ser muito humildes, muito pobrezinhos. Nós tínhamos uma carroça, e aí nós vendia verdura na rua, batata, aquelas coisas todas. Só que a molecada naquele tempo não é que nem de hoje. Hoje são tudo socados dentro de casa, viviam tudo na rua. Eu tô com 42, era lá pelos meus 15, 14, 15, 13, até os 18. Com os 18 eu decidi não viver mais nas carroças e procurar emprego. Mas eu me lembro quantas vezes nós tivemos, eu e meus irmãos, sair correndo de algumas ruas, que nós éramos apedrejados, que nós éramos, hoje chamam de bullying, né? Mas folgavam na gente, e aí depois folgavam na escola também, porque pelo amor de Deus, né? Era toda, não tem, né? Tu vem em Gravataí, tu vai em todos os bairros. Às vezes não queria passar na frente do colega, da colega, batia, estava lá, quem vinha comprar colega, depois, aí a gente brigava na escola, chamava a gente de batateiro, vai daqui o batateiro. Então tem coisas que hoje já é curado, mas quando a gente era adolescente, um jovem, irmãos, de 12, 13 anos, tu imagina escutar algumas coisas, ser corrido de uma rua a pedrada, tu tem que correr, tu tem que largar o cavalo lá na lixa, para não ser apedrejado. Então a gente foi crescendo com isso, a gente cresceu com essa injustiça, a gente foi crescendo até que a gente conheceu Jesus. O Senhor pode curar? Pode. E com certeza eu não vou querer para as minhas filhas o que eu passei, por isso o trabalho, por isso o esforço. Eu fiz muitas escolhas erradas, fiz também muitas escolhas erradas na adolescência, até adulto ali, até os 22 anos, fiz bastante escolha errada, mas o Senhor nos perdoa. E hoje, por que eu digo que a família é o mais importante? Por que eu digo que a família, depois da salvação, é o nosso bem mais precioso? Porque é eles que vão dar seguimento, é eles que vão dar continuidade quando nós se for. Quando nós se for, eles que vão continuar. Mas se nós continuar com a velha natureza ainda, com o velho humano, os nossos filhos vão ver nós fazendo coisas que não agradam a Deus. Então para eles vai ser normal mentir, fazer as coisas erradas. Os nossos filhos estão vendo. E quando eles crescer, eles vão se tornar iguais. Porque eu me tornei igual ao meu pai. Eu me tornei igual a ele, porque depois de passar aquele tempo de dor, de não entender por que tu era tão machucado, de ser folgado na escola, a gente era chacota. Depois de passar tudo isso, tu vai crescendo. Mas vai crescendo como? Revoltado, irmão. Revoltado. A gente cresce revoltado às vezes, porque em casa
que era para o pai e a mãe ter ensinado, ter protegido de algumas coisas, não fizeram. E talvez você está sentado aqui, você que está nos ouvindo aí em casa, também você não foi protegido pelo seu pai. Ou a única condição também que nós tínhamos era aquilo. Era aquilo ou era aquilo. Ou era vender quindim. No cesto, a minha avó fez uma vez um cesto, quindim e rapadura. E eu saía na faixa, bem pequenininho. Eu me lembro até hoje, irmãos, o quindim, que a minha avó falava assim, ó. 50 centavos o quindim, olha, lembro até do preço. 50 centavos o quindim. E vinha 6 na caixinha. Eu sei que se a pessoa quisesse comprar a caixinha toda, sairia 50 centavos a menos. O que eu fazia? Eu vendia todo ele no individual, mas eu comia aquele quindim. Esse eu vendia 5, pai, esse eu vendia, ó, vendi todo, vó. Então às vezes tem situações que fomos criadas que não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar, não tem mais como apagar, não tem mais. E agora? Agora ficou só as lembranças e os traumas. Mas o Senhor vem com o seu bálsamo, vem com a sua palavra, porque é a palavra dele que cura, irmãos. É a palavra dele que transforma. É a palavra dele. E por causa da palavra dele, hoje eu estou aqui. E eu já não acho mais agora que eu era revoltado com a cidade de Gravataí, porque eu achava que ninguém gostava da nossa família nessa cidade. Então, o Senhor veio e nos cura. E agora, aonde nós éramos revoltados contra a cidade, hoje nós ajudamos a cuidar da cidade. Hoje a minha família toda serve a Jesus. E nós ajudamos a cuidar da cidade. Por causa de quê? Por causa que o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou, irmãos. Mas para que isso acontecesse, para que houvesse essa transformação, para que Ele me curasse, eu tive que deixar a velha natureza. Às vezes a velha natureza ainda quer gritar, quer. Ela ainda quer falar mais alto, sim. E quando nós damos lugar para a velha natureza, quando nós damos liberdade para a velha natureza, para o homem caído, nós fizemos escolhas erradas. E as escolhas erradas é o que afetam, é o que nos afetam e afetam os nossos filhos. Porque hoje o que podemos fazer, além de colocar os nossos filhos no caminho certo, em saber que quando você partir desse lugar, os teus filhos vão saber o que fazer. Assim como Isaac não contendeu com eles, simplesmente deixou para lá. Simplesmente, então se é teu, então tá, foi. Mas a nossa velha natureza, ela quer brigar por aquilo que fizemos. Ela quer brigar por aquilo que nós construímos. Aquele poço que ele teve que deixar ajudou muitas vidas, não do povo dele. Mas a Bíblia não fala que ele voltou de madrugada lá, já que não é meu, não vai ser nem teu. Ó, na madrugada vocês vão lá e tapam. Não tem isso na palavra. Eles não falaram isso. Então eles não fizeram. Uma pessoa que é guiada pelo Senhor, que tem o discernimento do Senhor, ela entende o que está acontecendo. E nós temos que entender algumas batalhas que vêm até nós, que não é para nós brigar.
nós temos algumas batalhas que não temos que levantar, que não temos que pegar escudo, que não temos que pegar a espada, simplesmente deixar. É o que Isaac aqui está nos demonstrando. Mas para isso, tem que ser uma pessoa que esteja em sintonia com o Senhor. Como pode uma pessoa discernir algo que vem do Espírito na carne? Não tem como. Não tem como discernir algo do Espírito de Deus, há alguma situação que é de Deus na carne. Como assim, pastor? Irmãos, um cristão não pode ficar sem jejuar, sem orar, sem ler a palavra. O pastor Lucas também ministrou na quinta-feira isso. Não pode, porque o que nos alimenta com o Senhor são essas coisas, são as espirituais. Não tem como sempre passar uma semana toda sem orar, uma semana toda sem jejuar, uma semana toda sem ler a palavra. Acontece uma situação, o que você acha que vai acontecer? Vão dizer que o poço não é seu. Esse poço aqui, tu tá até louco, fui eu que cavei. Não, essa água aí é nossa. Água lá embaixo da terra. Não, essa água aí é nossa. Fui eu que cavei. Não me interessa, essa água é nossa. Certamente ia se criar um transtorno. Então, como fazer? Como discernir? No Espírito. E no Espírito se discerne as coisas do Espírito. Tem mal que vem que não é para destruição, irmãos. Tem mal que vem e é para nos forjar, para nos alicerçar. Às vezes é nas pancadas que nos tornamos fortes. Como você acha que é modelado o ferro? A estrutura do ferro derretido, as bigornas aquela de ferro, eles esquentam. E agora para tornar a forma do que eles querem, marreta, até ela se tornar aquilo que o seu construtor quer. E às vezes nós também passamos por situação, mas eu sou fiel à palavra do Senhor, eu sou fiel, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo certo. Para mim não vai acontecer. Vai. A tempestade vem para todos, irmãos. Como o Senhor vai saber como está o seu coração se você não passa por nada? Como o Senhor vai saber como está a tua fé se você não passa por nada? Sabe que a ganância de algumas pessoas que querem tudo para si é o que faz acontecer isso. A ganância de ter, de possuir, de fui eu que fiz, elas querem para si a glória. Mas o Senhor fala que Ele não divide também a glória dEle com ninguém. O Senhor, nesses tempos, Ele quer que nós entendamos sobre essas coisas que vêm acontecendo na nossa volta, na nossa família, no nosso serviço, para que seja discernido no Espírito, para que você entenda
como sair dessa situação. Como está dentro de si bem resolvido com o Senhor, para que deixe o poço para trás. Como está bem resolvido com Deus, sendo que outra pessoa vai ficar no seu lugar tomando o benefício daquele poço. Se você estiver bem resolvido com Deus, você vai deixar esse poço, e você vai ver outras pessoas desfrutando daquilo que você fez, e você vai se alegrar, você não vai ficar bravo, porque foi isso que aconteceu com Isaac. Até que ele fizesse o terceiro poço, e ali não contenderam, ali não houve contenda. Opa, ninguém veio reclamar, eles até olharam já que a gente fez o poço, deixou, e ali ele ficou. Mas antes de fazer o terceiro poço, quantas lutas ele enfrentou, quantos poços ele teve que desentulhar. Tem pessoas que vão tentar entulhar os poços de vocês. Tem pessoas que vão tentar paralisar os seus sonhos, paralisar aquilo que você começou. Só que para você não parar aquilo que você começou, aquilo para você não parar aquilo que você está fazendo, aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que o Senhor te confiou, para você não parar, você tem que estar bem resolvido por dentro com Deus. Você tem que estar predisposto a morrer e a negar a si mesmo, e às vezes até deixar e ver alguém que não merecia ficar com o seu poço. O problema é que a gente quer brigar pelaquilo que o Senhor não quer que a gente brigue. Nós queremos brigar com aquilo que o Senhor não pediu para nós levantarmos batalhas. Não levante batalhas aonde o Senhor não disse para você enfrentar uma batalha. Apenas deixe ir. Apenas deixe ir. Porque se você for obediente, o Senhor vai falar com você. Depois que ele fez o terceiro poço, nada mudou aquilo que estava dentro de Isaac. E cada poço era demorado para fazer, irmãos. Levava tempo, trabalho, mão de obra, esforço, cansaço, exaustão. Mas ele não brigou pelaquilo. Ele não brigou pelaquilo. Ele simplesmente deixou. E às vezes o Senhor fica vendo o nosso coração, irmãos. Fica vendo o nosso coração aonde Ele está. Porque nós não deixamos para trás aquilo que as nossas mãos fizeram. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Mas isso foi depois que ele desentulhou 3 poços, deixou 2 para trás e fez o terceiro. Vocês estão entendendo o quanto foi sofrido para ele fazer um poço? E às vezes, por um simples cumprimentar, as pessoas não se falam mais. Não me cumprimentou direito. A pessoa não me falou, não gostei do que ela me falou. Não gostei. E levanta uma guerra que não era para levantar. Por causa de palavras, levantam guerras que não eram para levantar. Velha natureza. Arrumam aonde era para prosseguir, param para ficar. Ia adiantar ficar na volta do poço se os pastores disseram que era deles? O que ia acontecer se
Isaac ficasse parado naquele lugar? Todo dia eles iam ficar, não, é meu, é teu, é meu, 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 é meu. Não, é meu, e até se soquear. Isaac não ficou parado, irmãos. Isaac seguiu. Ele continuou andando, porque dentro dele estava resolvido. Se você não está resolvido por dentro, vai refletir aqui fora. E aí você vai levantar guerras que não era para você levantar. E às vezes o resultado de uma guerra que não era para você travar, uma batalha que o Senhor não autorizou para entrar, uma luta que o Senhor não disse que era para entrar, pode causar algo para você. E pode causar algo para sua família. As guerras que não eram para nós travar. Quando era para nós continuar andando, amém. Então, se a água é tua, amém, está aqui tua água. Vamos embora, pessoal. Vamos, Kelly, Sarinha, Manu. Vamos para outra. Deixa, esse poço não vai dar mais. Vamos continuar andando, porque o Senhor tem mais. Às vezes nós não esperamos no Senhor. Nós somos tão descrentes que nós não confiamos em Deus. Se levantam as lutas. A gente fica chateado? Fica. Dói. Claro que dói, irmão. Uma luta, uma traição, algo do tipo, sempre dói. Mas isso não pode parar. Isso não pode mudar a sua essência. Pode deixar você por algum tempo chateado, brabo. Mas depois, amém, vamos de novo. Vamos seguir em frente. Vamos lá, pessoal. Vamos cavar lá. Aqui não deu, tá? Se a bênção é tua, fica aí. Vamos. E continuar andando. Para que a destruição não entre na sua casa. Para que você entenda o que o Senhor está falando. Para você entender que tem batalhas que não é para você entrar. Batalhas que você entrou, que não era para você entrar, que era para você continuar andando. Continua andando, mas andando para onde? Aonde o Senhor determinou. Continua fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Vão te boicotar, vão entupir os poços, vão entulhar, vão querer paralisar você, mas não pare. Amém. Diga amém. Deixe para você então. Fique, mas você continue andando. Para que o Senhor, Ele exerça a justiça. Nós não temos que exercer a justiça. Às vezes o que tem mais no nosso coração é a justiça do que o amor. Mais a justiça do que a misericórdia. A justiça nós não aplicamos no outro, a justiça nós aplicamos na nossa vida. Eu não estou fazendo o que é certo. Eu não estou fazendo o que é correto. Mas se o outro não está, amém, é ele. Quem sabe é o tempo que Deus está cuidando dele, trabalhando na espiritualidade dele, ou dela. Às vezes Deus está trabalhando na pessoa. E nós aqui somos irmãos. Talvez Deus pode estar trabalhando no irmão aí que está do seu lado. E você chegou numa fase da vida da pessoa que o Senhor está botando a pessoa à prova. Mas o nosso coração de justiça, justiceiro, como ele é, como ela é, olha o que ele faz, olha o que ela faz. Em vez de nós dizer, meu Deus, o meu irmão está passando, que luta que o meu irmão está passando, que prova que o meu irmão está passando. Imagine você, irmãos, se você chegasse exatamente quando Cristo chegou, fosse aquela época, e estivesse quando Cristo estava sendo crucificado, o que você falaria? Não conhece? Não conhece?
Isso aí deve ter feito mesmo bastante coisa errada, por isso está apanhando. Se nós visse Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, chegamos na vida de Pedro quando ele estivesse sendo crucificado, chegamos na vida de Paulo quando ele está sendo cortado a cabeça, chegamos na vida de, esqueci o nome dele, que andava no deserto proclamando o Senhor, João Batista. Quando chegamos na vida de João Batista, quando ele estava preso e depois sendo decapitado. Nós não entendemos, irmãos. Nós somos muito rápido para exercer a justiça. Por quê? Porque a velha natureza sempre quer andar lado a lado. E só há um jeito de enfraquecer a velha natureza, é jejuando, orando, lendo a palavra. Essa é a velha natureza, irmãos. Talvez você chegue um dia aqui na igreja e pega minha esposa de mau humor. E um dia pegou ela de mau humor, pegou a Promichele de mau humor. Mas a gente conhece a Promichele, a pastora Kelly, conhecemos os irmãos. Sabemos que não é assim. Talvez tenha algo errado, mas a nossa mente produz que já está assim, ó. Já é o diabo, já é o inimigo. Por quê? Porque a nossa humanidade exercendo a justiça, quando era para exercer a misericórdia e o amor. Ei, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Tu não é assim? Ei, tem alguma coisa errada. Tu não é assim? O que está acontecendo contigo? Às vezes a pessoa pode estar cansada também. O Juan falava para mim: não está com a cara boa, hein, pastor? Filho, eu estou cansado, estou trabalhando, tá aparecendo? Tá. Aí eu perguntava para a pastora Regina também, no mesmo dia que o Juan falou, a pastora Regina falou comigo: como é que tu tá, filhotinho? Estou bem, pastor, eu só estou cansado. Às vezes é cansaço, irmãos. E a nossa natureza produz muita coisa na mente, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E você não fica assim em casa, né? Você fica assim? Fica assim em casa? Se batendo nas outras partes do corpo, fica? Se você ficar assim em casa, o que vão fazer com você? Quem é corajoso de dizer? Se você ficar assim em casa, chegar a tua família e ver você assim, ó. Que vão dizer? Louco. Vamos internar, porque tá louco. Porque não faz sentido uma pessoa bater no corpo. E às vezes nós atacamos o corpo. Corpo com corpo, mão tentando bater no pé, mão tentando bater na coxa, pé na canela. Acontece, às vezes nós estamos trabalhando, não estamos? Pega o preguinho, está lá martelando o preguinho e pum no dedo. O que você fez? Machucou o dedo, aí vem aquele vermelhão no dedo. Você machucou o corpo, mas agora o corpo está machucado, o dedo está machucado. E o corpo de Cristo, espero que vocês entendam o que eu estou falando. O dedo está machucado, o corpo ficou machucado. O que ele precisa? De remédio, de cuidado, de paciência, porque tudo que bateu o dedo dói, não dói? Uma pessoa machucada é assim, irmãos. Uma pessoa machucada, tudo que bate dói. Tudo que fala para ela,
Às vezes tu está brincando, fala alguma coisa, só que a outra pessoa está machucada, está muito machucada, está doída por dentro. Tu fala com ela, ela já se dói. Por quê? Porque ela é uma parte do corpo que está machucada. E agora o que a gente faz quando tem uma parte do corpo machucada? O certo mesmo é o da sexta-feira 13, aquele filme, se lembra? Pegar uma motosserra, já arranca o dedo fora, já que não dói mais. Arranca o pé já de uma vez e deu. Acabei com esse miserável. Que bom que agora não tenho mais ele. Você faria isso no seu corpo? Nem Cristo, que é a cabeça da igreja, não faz isso. Mas às vezes a nossa humanidade, a nossa humanidade, como é que eu estava falando? A nossa justiça, que teria que ser para nós, a justiça, nós exercemos ela em nós, nós não exercemos justiça nos outros, nós não exercemos justiça em ninguém, nós exercemos a justiça em nós, e os outros amamos, temos misericórdia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tem algumas histórias aqui sentada, as que não estão aqui, e eu conheço batalhas que pessoas passaram, provações que pessoas passaram, e elas têm meu profundo respeito, profundo. Eu tenho uma admiração por pessoas que venceram, sabe, o desafio, venceram a adversidade, venceram a tempestade, não foram embora, não desistiram, ainda estão lutando e estão aqui ainda, no corpo. Porque tem alguns também que bate o dedo, o machucado. Certo que o machucado tem que ter um cuidado e vamos deixar o corpo parado. Às vezes nós temos até que ficar de cama, né? Tem algum lugar do corpo que a gente tem que repousar para ficar deitado, para melhorar. Mas às vezes tem partes do corpo que ele mesmo quer se amputar. E eu vi uma vez um pastor falando, e agora eu me lembrei disso agora, bem novinho. Um pastor falando que um corpo sem uma mão ainda é um corpo, mas uma mão andando na rua não é um corpo. Às vezes pessoas saem da comunhão, tem pessoas que saem da comunhão, saem da presença de Deus, por causa de não ter o entendimento, por não estar na presença do Senhor, por não estar jejuando, por não estar orando. Irmãos, aquele que jejua, a hora ele morre para si mesmo. O seu corpo em si mesmo ele é fraco. Para entrar numa batalha é difícil, porque está sempre fraco. Quem jejua é assim, irmãos, está sempre fraco, não quer nem perder tempo em discutir, nem gastar energia em ficar bravo. Já tem pessoas que gastam uma energia para ficar bravo e ficam na volta do poço, em gerar, ficam na volta do poço, em gerar, e Deus está dizendo: continua andando, continua fazendo o poço, deixa esse para cá, deixa com os pastores de Gerar, continua andando. Nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que somos de Deus, e anunciamos o que o Espírito tem feito, anunciamos o que Deus fez na nossa vida, anunciamos para as outras pessoas o quanto Deus é maravilhoso, nós anunciamos para as outras pessoas o que Ele fez na nossa vida, o que Ele nos libertou, o que Ele tem feito, o que Ele tem curado, transformado. Mas às vezes a primeira adversidade, a primeira coisa que fazem é: não vem na igreja, não vão no culto. Não é com Deus, é com o fulano. Não é com Deus, é com o ciclano. Então o que Deus tem a ver com isso? Pessoas que estão pautando sua fé em pessoas.
sabendo que todos nós somos falhos. Nenhum é merecedor da graça, nenhum é merecedor da misericórdia dele, mas ele se deu por nós, ele se doou por nós, e por causa dele nós estamos aqui, por causa de Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente deixa de fazer é: não vou mais no ministério, não vou fazer isso, não, até eu estou bem com Deus, é só o fulano e o ciclano. Quê? Mentira, irmão, mentira. Porque se fosse uma pessoa de jejum, de oração, de ser pautada na palavra, ela ia saber resolver. Pessoas que a gente vê que estão há tanto tempo, que chega uma situação que nem o do poço, chega situações do poço, chega tempestade, que a gente fica vendo e pensando, ele vai agir, ela vai agir conforme a palavra fala. A palavra fala para a gente amar os nossos inimigos, quem dirá um irmão. A palavra fala para nós não desistir. A palavra fala para a gente continuar. Cristo nos ensinou isso, Cristo mostrou o caminho. E agora chegou a situação para o irmão, para a irmã, para o pastor, para a pastora, chegou a situação. E aí a gente fica, chegou a luta para ele, porque a luta é algo que vai te aprovar para alguma coisa. A luta não vem sem propósito, ela está te ajudando, ela está curando o teu coração, ela está curando algo da tua vida, ou ela está te alinhando, ou a luta está te fazendo uma estrutura forte, tu está sendo forjado para ser uma pessoa sólida, para ter base para quando chegar a outras situações e tu já está forte. Mas às vezes a gente vê, chegou a luta, agora ele vai, aí. E a resposta é qual? Sair da igreja, vou largar tudo, sair fora, não vou fazer mais, não faço isso, não faço aquilo outro, não vou lá, não vou. Tudo que era para ser o contrário, e agora dá a resposta, porque nós estamos aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda continuamos de pé. Uau! Ainda estamos aqui, não fomos vencidos pelos prazeres do mundo, não fomos vencidos pelo poço, que queremos as coisas para nós, não fomos vencidos, ainda estamos. Então quando chegar a prova, quando chegar a luta, permaneça naquilo que o Senhor quer falar contigo. Pare, jejue. Se levantou um lutão, jejue 3 dias na semana, só líquido, que você vai ver que você vai ter uma resposta do Senhor. Você vai ter uma resposta do Senhor. Nenhum de nós somos santos que não temos pecado. Todos nós somos pecadores, todos. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Jesus, ele se entregou. Em João 10:17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregar e também reavê-la, estando o mandato recebido do meu Pai. Ninguém forçou Jesus, ninguém forçou ele a dar a vida, ele mesmo a deu. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele que se entregou por nós, foi ele que se entregou. Ponto de interrogação. Vou fazer uma pergunta: qual era a arma de Jesus?
Qual era a arma de Jesus? O que ele empunhava? Qual era o escudo dele? A arma dele era o amor, a misericórdia. A arma dele é o amor, a misericórdia. E são esses que nós devemos seguir: amor e misericórdia. Amor e misericórdia. Justiça só para nós, para os outros, amor e misericórdia. Para o irmão, amor e misericórdia. Para a família, amor e misericórdia. Para os filhos, amor e misericórdia. É amor e misericórdia que faz nós continuarmos, que faz dar sentido, irmãos, que faz nós continuar de pé, que faz nós continuarmos de mão dada, que faz nós como um corpo. É amor e misericórdia. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3:23 fala. Romanos 3:23. Glória a Deus. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Em Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele, Cristo, que já foi designado. Nós devemos nos arrepender, irmãos, por às vezes a justiça querer exercer mais do que a compaixão, a justiça querer exercer mais que o amor, a justiça querer exercer mais que a misericórdia. Não pode ser diferente disso. Tem que ser o amor, tem que ser a misericórdia primeiro. O Espírito Santo, que está sempre conosco, Ele fala com nós. Mas para isso, para ouvir a voz dEle, para ouvir o que vem da parte dEle, precisa jejuar, precisa orar e precisa ler a palavra. É os três pilares do Evangelho, irmãos. Se você não tiver isso, vai vir a luta, e infelizmente o coração vai estar duro, você vai ficar ofendido, você vai ficar ofendida e não vai passar por cima. Ah, pastor, mas agora eu não posso me chatear assim. Não, eu disse que acontece, irmãos. De nós nos entristecer? Sim, acontece. De nós nos se chatear? Sim, acontece. Mas nós não paramos nesse poço. Nós continuamos andando, e aquilo que nos entristeceu nós deixamos para trás. Nós perdoamos e continuamos andando. Porque ficar na volta do poço só faz mal. Mas também detalhe, nós também, assim como tem pessoas que nos entristecem, nós também entristecemos pessoas. Nós também aborrecemos pessoas. Nós também falamos palavras que talvez foi mal colocada no dia, a hora, não era o tempo certo. Nós também fazemos isso.
Por isso que todos nós carecemos da misericórdia. Por isso que todos nós carecemos de andar junto. Hoje eu posso ter misericórdia pro Michele, ela não estava bem. Mas outro dia ela também vai me ver numa situação e vai dizer: o pastor não é assim. O pastor hoje está com algum problema. E assim nós olhamos um para os outros com misericórdia. Não olhamos mais com desafios. Fui eu que fiz o poço, Taider, e tu está querendo pegar o poço. Sabe, se desafiando: o poço é meu, o poço é meu. O poço é meu. Se ficar na volta do poço, irmãos, Deus não vai falar. Deus não vai falar. Você não amadureceu ainda. Você não entendeu. Pastor, amadurecimento é passar pelos desafios e não falar nada? Sim. Mas também olhar por que chegou esse desafio. Tem pessoas que não entendem o desafio, não entendem por que a tempestade e não entendem por que o poço chegou, ou por que estão te tomando o poço. Também não vire as costas e saia do problema sem que o problema seja resolvido. Em Gerar, ele disse que a água era dele. Então tá, se a água é tua, é teu. E quando um irmão e a irmã não se falam, o que tem que fazer? Não sei, ela não fala comigo, eu também não falo com ela. Ela fica de cara virada para mim, eu também fico de cara virada para ela. Ué, como assim? Não, é assim. Simplesmente virar as costas também para o problema não é resolver e não é ser maduro. Ser maduro é ir para a presença do Senhor e perguntar. Às vezes a gente pensa até que ela não está falando comigo, foi porque fizeram a cabeça dela contra mim, fizeram a cabeça dele contra mim. E às vezes eu mesmo posso ter provocado uma fala, eu mesmo posso ter provocado algo na pessoa. O culpado sempre é o outro. Para quem tem o coração que não está voltado para o Senhor, o culpado é sempre o outro, irmãos. Aquele que leva uma vida por causa de uma alma, ele se permite morrer, ele se permite deixar o poço para trás. A pessoa se permite por causa de uma alma, por causa de uma vida. Talvez você entenda, mas o outro não, então eu deixo. Mas o Senhor quer nos levar ao arrependimento, e é através do Espírito Santo. É um arrependimento genuíno. Pastor, eu perdoei, eu vou perdoar, e vou botar uma pedra em cima, e agora tudo vai ser diferente. Aquele que perdoa, o Senhor fala que os nossos pecados Ele joga no mar do esquecimento. Tem coisas que eu me lembro do meu passado, mas eles não me ferem mais. Mas ainda no Evangelho, há anos atrás, tinha coisas que eu me lembrava, e quando me lembrava, minha mente chegava a doer meu coração, porque algo precisava ser curado. Então tinha coisas que ainda precisava ser resolvido dentro de mim. Então talvez algumas situações precisam ser resolvidas dentro de você, para que essa situação não fale mais alto, essa situação não algumas situações não seja mais quem vai dominar você, mas que seja você que domine as suas ações, mas que seja você que domine a sua boca, que seja você que parta ao arrependimento e diga: eu te perdoo, vamos andar junto, corpo com corpo, pé com mão, braço, antebraço, fazer as pazes. Não existe divisões,
Não existe, não tem como pegar um corpo e rachar no meio. Aquele que quer ficar afastado do corpo, ele está rachado. Aquele que quer ficar separado, ele está rachado. E a palavra diz que nós não podemos andar assim. Nós temos que estar corpo com corpo, mão no antebraço, no lugar certo. A mão não pode estar lá no pé porque ele não quer ficar no antebraço. Não pode. Se nós estamos assim, nós devemos se arrepender e voltar para o lugar certo. E mesmo que você que está me escutando em casa, que não tenha sido você que provocou isso, mas você vai ser o solucionador. É através de você que vai solucionar, é através de você que vai se resolver, é através de você que vai se unir de novo, porque não tem como andar um corpo rachado. Uma casa não subsiste dividida. A palavra fala: não subsiste uma casa dividida. Ela não permanece de pé dividida. Uma casa não permanece de pé. Por isso que temos que perdoar. Por isso que temos que andar e entender, irmãos, mas no espírito, não na carne, o que está acontecendo. Entenda que Deus está trabalhando no seu irmão. Entenda que Deus está trabalhando na sua irmã. Entenda que somos irmãos, não somos inimigos. Entenda. O inimigo tem botado confusão no nosso meio, tem colocado divisão no nosso meio, mas o Espírito Santo e Jesus Cristo morreu para que tudo isso fosse embora. Ele deu a vida dele, ele não tomaram dele, não pegaram dele, ele mesmo se doou para tirar tudo isso do nosso meio, para que nós sejamos uma pessoa resolvida. Eu sou resolvido, mas o outro não é. Então deixa o poço com o outro, até que ele também entenda. Deixa o poço com o outro, continua caminhando. Faça isso. Se levante a sua família. Talvez vocês não tiveram pais cristãos assim que nem nós, mas é através das nossas escolhas. Chega de fazer escolha errada. Chega de estar fazendo escolha errada sempre, porque o nosso coração é duro, porque o nosso coração é frio, o nosso coração é amargurado. Deixa de fazer escolhas erradas por causa do coração. Vai doer. Um pedido de perdão dói. É vergonhoso? É, mas é tão curador. Ele é tão libertador. Então faça. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos trazer